Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Plantas Daninhas do Agro. Sejam todos bem-vindos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu curtir. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, onde sempre vai ter vídeos aqui sobre conteúdos da área de plantas daninhas. Aproveita e ativa o sininho também para receber notificações sempre que eu postar aqui uma aula nova. E o tema de hoje é sobre a família Malvácea. Então, a família das plantas que nós conhecemos por guanchumas, tá? Então, aqui é uma aula de introdução, onde a gente vai falar sobre as principais características dessa família. Depois, em outras aulas, eu vou falar um pouquinho de cada uma das espécies, né, ou de pelo menos algumas espécies de guanchuma. Bom, a família Malvácea, ela está representada por em torno de 250 gêneros e 4.200 espécies. Isso falando, tá, no geral, de todas as plantas que são da família Malvácea, não somente de plantas daninhas. No Brasil, as plantas pertencentes a essa família são em torno de 80 gêneros e 400 espécies. E são plantas aí que podem sobreviver, né, se desenvolver muito bem também em áreas sombreadas. Então são plantas também bem frequentes em culturas agrícolas e também, né, além disso, muito frequentes em cafezais e frutíferas. São plantas que nós podemos encontrar aí no país todo e é representada por plantas tanto de ciclo anual quanto de ciclo perene. Em relação ao porte das plantas, nós vamos ter plantas aí desde um porte herbáceo até um porte arbóreo. E aqui coloquei para vocês os principais gêneros, né, que nós encontramos aqui, tá? Então aí ressaltando não só para plantas daninhas, mas vários gêneros, né, de várias espécies, e esses são considerados aqui invasivos, tá? Em áreas agrícolas e também em pastagens. Bom, aqui eu coloquei para vocês algumas características. Então, aqui nessa figura, ao lado, tá? Aqui tem a fonte até da imagem, nós podemos ver uma representação de uma flor da família da Malvácea, tá? Então, eu peguei aqui, né, uma representante, né, o hibisco como representante, não que seja uma planta daninha, mas para mostrar algumas estruturas que vocês também vão conseguir ver nas plantas daninhas. Então, no geral, as plantas dessa família, elas possuem folhas alternas, com estípulas, com limbo simples. As margens das folhas, elas podem ser inteiras ou serreadas, ou ainda elas podem ter profundos recortes ali naquela folha. As flores dela, elas são isoladas ou ainda reunidas em inflorescências. E essas inflorescências são tanto terminais ou podem ser também axilares ali na axila das folhas. O quanto ao cálice e à corola, ou seja, ao conjunto de sépalas e ao conjunto de pétalas, eles são pentâmeros, então ali na base de 5, tá? Então 5 sépalas, 5 pétalas. Então aqui a gente vê, né, a representação das sépalas, vê aqui, né, o cálice, que é o conjunto ali de sépalas. Aqui a gente vê uma pétala isolada e o conjunto de pétalas aqui denominado por corola. E frequentemente nós temos uma estrutura aqui nessas plantas chamada de calículo. Então o calículo, vejam que ele é semelhante aqui ao cálice, tá? Só que ele fica localizado abaixo aqui desse cálice, tá? Então nós temos aqui calículo, sépalas e o conjunto de pétalas que vai ser denominado de corola. Então essa estrutura ela fica abaixo ali do cálice. Bom, a parte feminina e a parte masculina aqui das flores, no caso do hibisco, mas que a gente às vezes pode ver também nas estruturas de outras plantas, estão representadas aqui na parte de cima da família Malvácea. Então
Então, o androceu, né, que é a parte ali masculina da nossa flor, da família Quimalvácea, ela tem algumas características importantes que mostram que essa flor, que essa planta é da família Malvácea. Então, vocês podem ver que normalmente aqui os estames, tá? Eles vão se apresentar aqui soldados na base, tá? E aí eles vão estar soldados aqui em tubo também. Então, ou eles estão soldados na base, ou eles estão soldados em tubo, tá? Então, é uma característica aqui dessa espécie. E aqui a gente consegue ver o gineceu, né? A parte feminina da flor. Então, nós conseguimos ver aqui estigma, o estilete e o ovário. E no caso aqui das plantas da família Malvácea, essa parte é constituída ali com 2 ou muitos carpelos. E aqui ainda a gente consegue ver, né, os dois juntos aqui, né, o gineceu e o androceu. Então aqui nós temos um tubo estaminal que nem está representado aqui nessa primeira etapa. Bom, o que mais que nós temos de características da família Malvácea? Em relação aos frutos, tá? Eles são ali carnosos, tá? Do tipo bacoide ou drupoide, tá? Em geral, isso aqui falando no geral de plantas, né, da família Malvácea. No caso das plantas da Malvácea, que são consideradas ali plantas invasivas, plantas daninhas, no geral, esses frutos são secos, capsulares ou esquizocarpáceos. E aqui a gente consegue ver pela figura, tá? Tanto aqui pela ilustração quanto pela foto, esse fruto seco, em formato, né, do tipo cápsula, aqui numa planta de guanchuma. E essas estruturas aqui, geralmente elas vêm ali com estruturas aderentes que vão ali grudar na pelagem dos animais, o que ajuda na dispersão das sementes da guanchuma, tá? Das espécies aqui dessa família. Então, no caso de plantas daninhas, a gente acaba vendo isso na família Malvácea. Então, aqui tem só mais algumas características, né? Em relação a número de plantas nessa família, nós vamos ter ali que elas representam o quarto lugar ali em número de espécies consideradas plantas daninhas, tá? Aqui a gente tem uma representação também da inflorescência, né, que é cimosa ou racemosa. Então aqui a gente tem as ilustrações de o que é, né, como é uma inflorescência ali cimosa, por exemplo, que ela termina em uma flor e origina outras flores nas laterais abaixo dessa ramificação. E aqui também a gente tem mais de perto ali a flor até do hibiscus, né, mostrando, né, o andróforo tubuloso que eu falei para vocês, que é resultante ali da soldadura dos filetes e também dos vários estames que constituem ali a flor da planta de uma planta da família Malvácea. Bom, em relação às guanchumas, tá, pessoal? O que nós temos, né? Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho de cada espécie de guanchuma, mas nós temos que essas espécies, elas têm ali um crescimento inicial lento, tá? E isso torna, né, faz da guanchuma uma espécie pouco competitiva no início do desenvolvimento dela. Entretanto, em estágios mais avançados, né, o que nós temos? Ela vai possuir ali uma maior competitividade com a nossa cultura. E aí ela vai também se tornar uma espécie de difícil controle quando mais adulta. Temos trabalhos, né, que ilustram ali que 10 plantas de guanchuma por metro quadrado chegam a reduzir em 6%, né, o rendimento de grãos na cultura da soja. E além das interferências diretas, né, através da redução da produtividade, as plantas de guanchuma, elas também podem ser ali hospedeiras de nematóides, como os nematóides das galhas e os nematóides das lesões, certo? E além de doenças também. E a presença de muitas guanchumas em uma lavoura, em uma determinada área,
ela também pode significar ali ser uma indicadora de compactação daquele solo. Então, as guanchumas também são plantas indicadoras, tá? Bom, alguns pontos sobre as plantas daninhas conhecidas por guanchumas, a gente vai ver ao longo das próximas aulas algumas espécies, tá? No Brasil, nós não temos casos de resistência a herbicidas, tá? Mundialmente, a gente tem um caso de resistência ao imazaquim da guanchuma de espinho. Em média, uma planta de guanchuma, ela pode produzir 510 sementes por planta, podendo chegar até 28.000 sementes por metro quadrado. E essas sementes são indiferentes à luz, tá? Então, germinam na presença ou na ausência de luz. A germinação ela acaba sendo favorecida em temperaturas alternadas, em torno de 20 a 30 graus, que é o que acontece mesmo, né, a nível de campo. Né? De dia a gente tem uma temperatura mais elevada, à noite temperaturas mais baixas, e isso favorece a germinação de sementes de guanchuma. A profundidade que essa semente está no solo acaba não influenciando muito no processo de germinação, mas a presença de palha ali, ela acaba dificultando um pouco dessa emergência, da germinação e emergência dessas sementes. E o grande problema, né, das guanchumas, ele está associado também com a dormência das sementes, o que garante a sobrevivência e a longevidade daquela semente no banco de propágulos do solo. Aqui tem uma foto retirada de um trabalho, aqui está a referência para vocês olharem depois e buscarem até o trabalho, mostrando que quando adulta, né, as folhas de guanchuma, no caso aqui dessa foto e desse trabalho é de Sida rombifolia, elas possuem aí o maior acúmulo de tricomas, né? Então tem uma maior quantidade de pelos ali, uma maior pelosidade, maior número de tricomas e também maior deposição de ceras nessas folhas. Então, isso mostra um pouco da dificuldade de controle quando as guanchumas são plantas mais velhas, plantas adultas, tá? Porque isso dificulta a absorção e o transporte de herbicida na planta. Então, por isso que é muito importante para a guanchuma, assim como demais plantas daninhas, o controle dela quando elas estão ainda pequenas, com no máximo ali até 4 folhas. Então, uma planta adulta, aqui no caso de Sida rombifolia, ela tem um maior acúmulo de tricomas e uma maior deposição de cera, o que dificulta a absorção e a penetração dos herbicidas pela folha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ver algumas das características. Em sequência, nas próximas aulas, nós vamos falar de algumas espécies de guanchumas, tá? Então, aproveita, né, para se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e ativar o sininho para receber a notificação de novas aulas. Até mais e até a próxima aula!